Aí teve um dia que ela não deixou a minha marmita, eu achei aquilo horrível. Eu falei, gente, mas eu tô com fome, abri o armário, fui pegar um biscoito. E ela gritou assim, o que você tá mexendo aí? Tira a mão do meu biscoito, senão vai acabar. E, gente, ela falou no ar de meio grosseria. E era um biscoito, e eu tava com fome. Eu achei aquilo tudo muito assim estranho. Eu comecei a compartilhar com a minha família, minha avó e minha mãe, meu avô de parte de mãe. E eu comecei a compartilhar que minha madrasta estava estranha comigo, que ela começou a mentir pro meu pai, começou a inventar conversa pro meu pai. E eu tentava falar com meu pai não acreditava em mim. Toda vez que eu falava, pai, por exemplo, ela me negou um absorvente, gente. Teve um dia que ela tinha um monte de absorvente, eu pedi pra ela, ela falou, ai, não tem como eu te dar, você tem que comprar o seu. Aí, qual que era o problema dela me dar um absorvente? Então, quando eu ia falar com meu pai sobre isso, tipo, pai, tá estranho, o jeito que ela tá me tratando, eu fui pedir pra ela um absorvente. E, não, minha filha, besteira, você tem que comprar o seu mesmo. Você quer aqui, toma aqui o dinheiro, vai lá e compra pra você. Mas meu pai não entendia que não era sobre o absorvente. Entende? Era tudo. E várias vezes eu tentava conversar com ele. Por exemplo, eu já peguei ela tentando quebrar objeto meu, estragar coisas minhas, sabe? Mentindo sobre mim, inventando conversa. Aí tinha esse lance de, tipo, às vezes negar, me dar alguma coisa, me dar comida, deixar pra mim, fazer pra mim. E ela começou a se tornar uma inimiga, porque nitidamente ela tava desconfortável. Eu não sabia se era porque ela tava sabendo, que tava sacando que tava rolando uma coisa entre eu e o filho dela, ou se ela tinha muitos ciúmes de mim com meu pai, depois que ela criou, né, um laço com ele, ela mostrou as asinhas, porque meu pai fazia tudo pra mim, me tratava muito bem. Ela tinha ciúmes dessa relação, eu não entendia qual que era a dela. Mas que ela tava com alguma implicância comigo, ela tava. Eu sempre deixei minha família muito à parte do que tava acontecendo. E aí eu comecei a perceber que ela não ia mudar. E nesse meio tempo disso tudo acontecendo, eu e o filho dela mais velho continuávamos normais. Até que teve um dia que ele disse assim pra mim, vem pra cá, né? Todo mundo saiu, eu tô sozinho. E eu fui pra casa do meu pai. E lá tava ele. E aquele dia a gente teve um beijo muito quente, foi uma coisa muito quente, a gente ia ficar. Eu acabei tendo relação com ele. E foi aquela coisa muito boa, foi muito legal. E ali, gente, nesse tempo inteiro aí, eu tava com 14 e ele estava com 17. Então, por mais que é uma idade nossa, 14, 17, não estamos tão longe assim. Eu sempre tive uma maturidade muito grande, a gente tinha uns papos muito parecidos, a gente tinha muita coisa em comum, a gente tava os dois à flor da pele. Então era uma relação assim, que para mim e para ele era uma relação boa, gostosa e saudável, mas em volta não. E aí começaram, a minha madrasta pediu o telefone dele, foi isso mesmo, ela começou a desconfiar, não, ela pediu o telefone dele pra ela poder pegar a senha do banco dela. Quando ela pegou o celular dele, eu não sabia, né? Mandei uma mensagem, ela recebeu uma notificação bem na hora, abriu a minha conversa e começou a ler a nossa conversa inteira. E viu tudo que tava na conversa. E ela ficou um arara e decidiu ir lá conversar com a minha mãe. Aí ela foi conversar com a minha mãe pra explicar o que tava acontecendo, porque querendo ou não eu era nova, era o filho dela, ela tava preocupada, a gente era novo, a gente tinha que ter cuidado. E assim, a minha mãe, minha avó, ninguém sabia dele. Ninguém, era só eu e ele que sabia, sabe? A gente ficou 2 anos nessa, sem ninguém saber, só nós mesmo. E mentindo pra todo mundo. Então quando ela chegou, ela começou a inventar um monte de mentira pra minha mãe. Ela começou a falar coisas que eu realmente não tinha feito, falar coisas que eu falei, coisas que eu não falei. E ela começou a aumentar toda aquela história. Minha mãe ficou com muita raiva, apesar da minha mãe sempre me defender, minha mãe ficou muito decepcionada comigo, começou a me xingar, meio que se juntou com ela contra mim. Foi horrível aquela sensação.